Eu aqui torcendo pro Orlandinho, rapaz. Eu pedi uma auditoria nesse negócio. Essa roleta está viciada. Eu acho que ela não gosta de você. Pois é, viu? Mas eu gosto, o que importa é que eu gosto. A roleta pouco importa. Puxa saco. Eu preciso confessar a vocês que mais alegre do que ter sido escolhido pela roletinha para ser o âncora é o fato do Orlando ter perdido pelo 5º programa consecutivo. É isso. Quarto programa. Não, esse é o 5º programa. É o 5º. Um deles eu declinei, mas... muito bem, Tá certo. Vamos lá. Vamos lá, então. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa 4 em Pauta. Toda sexta-feira você tem o melhor debate econômico, político, social, esportivo da internet brasileira aqui no YouTube. Participe, envie suas sugestões, suas perguntas para o e-mail pauta@4empauta.com.br. Eu estou novamente nesta quarentena que não acaba nunca na minha casa em São Paulo. E você, Maurício Lousada, por onde andas? Até que enfim eu vou falar que estou em outro lugar. Não estou agora no meu escritório, estou na sala em Jundiaí. Curtindo mais uma semana de quarentena. Onde você está, meu querido Orlando Merluzzi, com 2 Es? Merluzzi com 2 Es. Olá, pessoal. Eu estou aqui no meu QG, nos estúdios do Pensamento Corporativo, em São Paulo. E você, Aguinaldo Oliveira? Estou aqui na capital do mundo, Jundiaí, como sempre, aqui em Jundiaí, e torcendo para sair logo daqui para poder passear um pouquinho, pegar a estrada, que não aguento mais ficar nesse lugar aqui. Embora eu ame Jundiaí. Não fala capital do mundo, que aqueles gafanhotos vão vir tudo para cá, aquela nuvem de gafanhoto, hein? Pelo amor de Deus, vem. Verdade, vambora! Chega de enrolação, vamos ao quadro Concorda ou Discorda? Roda a vinheta. Muito bem, quadro Concorda ou Discorda. Vou começar com a primeira pergunta picante aqui. Vamos ver quem vai responder essa aqui. Essa é polêmica, hein? A volta das aulas presenciais. O governo de São Paulo anunciou nesta semana que apenas no dia 8 de setembro as aulas presenciais vão retornar no estado de São Paulo. Isso vale para escolas públicas e particulares. Então, é uma regra que vale para o estado inteiro. E essas aulas só voltarão no dia 8 de setembro se uma série de avanços aí no controle da pandemia de fato se concretizarem, além dos protocolos que, obviamente, terão de ser implementados. O principal deles é que apenas 35% dos alunos estarão na classe por vez, através de um rodízio. Muito bem. Isso dito, eu vou fazer a seguinte pergunta, deixa eu ver para quem? Para o Aguinaldo. Aguinaldo, essa pergunta vai para você. O governo de São Paulo erra ou acerta ao adiar para 8 de setembro o retorno das aulas presenciais? E aí, Aguinaldo? A centralização da pergunta está na data, é isso? Exato. O fato de não ser, por exemplo, no começo de agosto, logo depois das férias de julho. Tá, eu entendo que até poderia ser antes, mas eu reflito e gosto da ideia do governo de São Paulo de ter um pouco de cautela, pelo seguinte: o governo já teve muita cautela até agora, na minha opinião, até de uma forma excessiva em relação à abertura do comércio, que, na minha opinião, gerou essa demanda reprimida que fez com que todo mundo voltasse para as ruas, né? E não adianta nada jogar tudo isso para cima, todo esse sacrifício que a gente fez aí ao longo de 90, quase 100 dias já, fazendo com que a volta às aulas fosse de uma maneira desordenada. Então, tem 2 coisas que eu estou gostando aí. Eu acho que, sim, faz até sentido colocar para setembro e, de uma forma geral, o governo está se preocupando aí com a aglomeração. Quer dizer, eu gostei dessa questão assim de colocar parcialmente, de não perder matéria, em tese, de continuar com o EAD. E até tem uma preocupação maior, não é? As pessoas estão falando muito de sala de aula, Luiz Arthur, estão falando muito a respeito de refeitório, inclusive, como é que vai fazer no refeitório e tal, mas e as vans? E a perua escolar? Né? Porque no ônibus você ainda tem alguma opção de sentar um pouco longe do outro, na van não.
né? Van cabe aí 10, 12, 15 pessoas, criança. E aí eu quero fazer um complemento. Então, de uma certa forma, eu concordo com o governo de São Paulo, acho que o plano é razoavelmente bom. Eu tenho aí algumas ressalvas, mas ainda considero o plano bom, mas eu acredito que ele precisa ser muito pensado também na questão do transporte, de como que essa criança vai chegar até lá, porque isso determina uma série de outras coisas, inclusive a logística da família, né? E acredito que que o ano letivo, em termos assim de conteúdo, ele já está muito comprometido já. Então não é hora da gente pensar nisso, é hora da gente pensar na retomada e preparar para o ano que vem. E eu vou deixar o nosso âncora dar seguimento, porque o âncora discordou. Eu estou achando que o Luiz Arthur discorda sempre de mim, só para ele poder falar depois. Não é verdade, não é verdade. Olha, seria uma boa estratégia, né? Seria uma boa estratégia. Você ia perder sempre. Se eu fizer a mesma coisa, eu garanto que vai dar um bom debate, né? Aliás, não sei se... Não, mas nesse caso... Antes do Luiz falar, não sei se vocês perceberam, eu estou vendo alguma coisa diferente. O Luiz mudou o símbolo dele, está com um símbolo mais moderno, bonito, aí o gráfico. É evolução. Já faz 5 programas, ele pegou parte do dinheiro que estava no porquinho e comprou um porquinho novo. O porquinho engordou, né? Eu posso contar quem fez isso? Aí, tá. Orlando, eu posso contar quem fez esse novo porquinho, não? Não, é um criptoporco, vai lá. Então, tá bom. Ô, Aguinaldo, então vamos limpar até Orlando. O negócio é o seguinte, Aguinaldo, eu reconheço que é um assunto super delicado, que não é fácil. Como é que a gente vai criar protocolo? Eu gostei do Orlando, que ele já concordou, nem comecei a falar, já está concordando comigo, isso me deixa muito satisfeito. Mas o fato é o seguinte, eu reconheço que não é fácil o protocolo com crianças. É um fanfarrão mesmo. Eu reconheço que não é fácil o protocolo com crianças, né? Isso sim. O que tem me feito discordar desse anúncio do governo de São Paulo é a data, pura e simples. Porque aí eu tento trazer uma questão de coerência, tá? Eu não acho que haverá uma grande mudança na curva da pandemia de agosto para setembro. E aí a minha preocupação, Aguinaldo, é o seguinte, todos os desafios que você levantou e são legítimos, você falou de van, de refeitório, espaçamento na sala, todos os desafios valem se voltasse no começo de agosto e valem se voltar no dia 8 de setembro. Então os desafios são os mesmos, o mundo é o mesmo, a pandemia é a mesma, então vamos ser objetivos. Por que eu defendo que a volta às aulas deveria ser no começo de agosto, logo depois das férias de julho? Por quê? Porque a gente teria um semestre inteiro para tentar recuperar um ano letivo que está mambembe. Você teve ali um mês de aula lá em fevereiro e depois sua aula virtual. E a gente sabe que aula virtual, infelizmente no Brasil, tem um padrão de qualidade na escola particular e outro padrão de qualidade na escola pública. Quer dizer, se a aula presencial já tem esse abismo na qualidade, no mundo virtual o abismo aumentou. Então, me preocupo, sinceramente, que quanto mais o governo de São Paulo atrasa o retorno às aulas, maior o risco do aluno da escola pública perder o ano letivo. E nós do Brasil, que somos um país já extremamente desigual, se o aluno da escola pública perder o ano e o da particular não vai perder, porque as aulas online estão suprindo, bem ou mal, aquele ensino, aí que a gente vai gerar uma desigualdade para essa geração de jovens e crianças que vai ser eterna. Eterna. O cara que perdeu um ano em relação ao concorrente direto dele, da mesma idade, acabou, não recupera nunca mais, e já tem estudos econômicos mostrando que são bilhões e bilhões de reais de perdas se a gente não tiver o ano letivo, tá? Então esse é o ponto número 1, eu defendo que comece em agosto. Agora, para finalizar o meu argumento, eu odeio hipocrisia, Aguinaldo, não é você que está sendo hipócrita, não, é o governo de São Paulo. Qual é a hipocrisia? Nós temos uma sociedade que acha normal abrir comércio, abrir shopping, abrir bar e não abrir escola. Então, assim, é mais importante abrir bar, é mais importante abrir escola, abrir shopping, é mais importante abrir comércio e a escola fica para depois. Até porque no Brasil... Parque, né? Fecha parque e fecha escola, né? Exato. Parque que você faz atividade física para a saúde, deixa lá junto com o cinema para o final. Então, assim, isso é hipocrisia. Eu já sei qual é o argumento do governo de São Paulo. Porque as crianças, embora elas não fiquem doentes, elas pegam o vírus e levam o vírus para casa. Perfeito. Então, isole as crianças do grupo de risco. Agora, as crianças não podem deixar de ter aula porque a gente tem que proteger os idosos. Os idosos têm que ser protegidos dentro da casa deles.
E as crianças têm que voltar dia 3 de agosto para a sala de aula. O governo de São Paulo está errado. Vejo que o Orlando concordou comigo e tinha concordado com o Aguinaldo. Estou curioso até para saber daqui a pouco a opinião dele. Mas antes, vou ver aqui o Maurício Lousada, que é o nosso especialista em comportamento, que provavelmente vai querer proteger as nossas criancinhas, colocá-las numa redoma, para elas nunca pegarem o vírus. Mas em setembro elas vão pegar, viu, Maurício? Vão pegar em setembro. Pode falar, Maurício. Tá. Fala, Luiz. Obrigado pela honra de poder contra-argumentar você. Queria se perguntar, você é pai? Sou pai, eu tenho um filho de 7 anos, o Arthur. Ah, tá. Ele deve voltar na escola em agosto agora, na sua Não opinião? pode, né? O governo proibiu. Não, mas se o governo autorizar, você acha que ele deve voltar? Voltava amanhã. Amanhã. Tá Amanhã. Ótimo, perfeito. Sabe por quê? Muito Vou te bem. explicar. Porque eu moro, eu, minha esposa e ele, tá? E os meus pais que moram no mesmo prédio estão isolados, lá no 18º andar. Eles estão isolados, não é meu filho que tem que ficar isolado. São meus pais. Só por isso. Ok. Perfeito, Luiz. Minha primeira colocação é assim, eu fico muito feliz em saber que nós temos aqui no 4 em Pauta uma pessoa que tem uma data para voltar e que diz no início de agosto, logo depois das férias escolares, que acho que todo mundo estava ansioso por umas férias em julho, né? Então, em agosto volta. Eu fico muito feliz em saber que você é um cara que tem uma data e não toma o cuidado exatamente que é propor uma data para o futuro sem ter certeza que essa data vai acontecer. Porque o que o governo de São Paulo fez foi colocar uma data em setembro e condicionar a vários outros elementos que deverão ser cumpridos para que essa data se concretize. Agora, se eventualmente você acha, ou qualquer pessoa acha que em agosto tem que voltar, é porque talvez já saiba como é que vai estar essa situação. Ou talvez não tivesse nem que ter parado as aulas dentro desse argumento, porque se a gente vai isolar os mais velhos, se a gente vai dar o espaço na van, como a Aguinaldo falou, isso faz diferença em agosto, em setembro, a gente já poderia nem ter parado as aulas, poderíamos ter continuado. Mas problema é que... sem dúvida, quanto a isso não há dúvida nenhuma, da minha parte não há dúvida nenhuma. O maior erro do governo de São Paulo foi, primeira medida do governo de São Paulo, fechou as escolas. Levou as crianças para casa para ficarem com os avós enquanto os pais trabalhavam, não tinha home office. Então, sem dúvida nenhuma, a escola é a última coisa que tinha que ter fechado. Um absurdo. Creche, tem que reabrir creche. As mães trabalhadoras não têm onde deixar os filhos. Um absurdo. Fala, Aguinaldo. Fala, Maurício. Cadê o âncora? Não, eu mudei. Agora eu tô ouvindo e discordando. Eu tô bravo. Por isso que ele fica bravo, ele sobe o tom, ele fala alto, o volume dele tá muito alto, ele mudou de cor. Vamos mudar de âncora hoje, pessoal? Vamos deixar eu acho que pode. Vê aí no regulamento se pode mudar a âncora no meio. Vê no regulamento. Vambora, saiu, acabou, tá? Dica da semana, não tenham o Luiz Arthur no programa. Luiz, Volta, Luiz. Bom, gente, mas em resumo, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu sou completamente a favor de que as crianças não devem ir para a escola nesse momento. As crianças são vetores de contaminação. É engraçado porque no argumento do seu Luiz aqui, ele diz assim, meu filho vem em casa, mas assim, os avós dele estão no mesmo prédio que eu moro em outro lugar. E ao mesmo tempo defende a questão de que as crianças mais pobres é que mais sofrerão. Aquelas que provavelmente não têm os avós numa casa e os pais na outra, não moram no mesmo prédio. Eu tenho a solução. Que os pais e os avós. É minha vez de falar ou a sua? Mas é que para cada argumento eu tenho a solução. Tá, então. Vamos mutar ele. Âncora, mute Luiz Arthur. Eu sabia que vinha esse argumento. Gente, porque na periferia a grande questão as crianças moram com os avós. Eu tenho Tá, você já vai me dar, mas deixa eu fazer a minha argumentação primeiro. E a grande questão é o seguinte, essa história de isolamento, como é que chama? Isolamento vertical, né? Que você só separa umas pessoas. Isso é uma balela que existe. Isso não existe de você isolar só as pessoas. Isso aí parte do princípio que nós não nos relacionamos como seres humanos, de que eu posso separar as pessoas e não ter contato com elas. Isso não existe. A teoria é muito linda, mas na prática, todos os países que interromperam as aulas, que diminuíram a curva, fizeram o que o Brasil fez. O Brasil fez poucas coisas certas. Uma delas foi parar lá atrás essas aulas. E voltar cedo é jogar para fora tudo que foi construído. Essa é a minha posição. Eu vou ouvir agora o Orlando, mas fiquei curioso para saber qual que é o argumento, doutor. Qual que é o argumento? Para isolar os idosos mais carentes? Que moram na mesma casa, inclusive. Por que o governo não pega toda essa rede hoteleira ociosa, não contrata os apartamentos e coloca os idosos isolados lá?
Ah, tá. E você acha que tem avós que vão falar assim, eu vou passar um tempo agora, viu, meu filhinho, lá no É uma hotel, e opção. vai concordar com isso. As pessoas idosas não têm esse pensamento. É uma opção. Ô, Maurício, você tem ilusão de que na periferia as crianças estão dentro de casa. Na periferia as crianças estão brincando na rua, sendo contaminadas, e elas voltam depois para dentro de casa e levam para os avós que moram junto. Mas 2 erros não viram um acerto. Então não. Então, a melhor coisa é não dar aula para as crianças mesmo. É isso aí. É um país de analfabeto, qualidade de ensino péssimo. Eu sou muito claro. Um país que prioriza o fechamento da economia, esquece do futuro, é um país que não tem futuro nenhum. As crianças se dane, não tem futuro. Esse país aqui, eu desisto. Eu acho que é tomar a atitude de dizer assim, vai voltar agora, isso é não olhar para as crianças. Orlando, vamos ouvir você agora, porque faltou você falar, porque eu e o Luiz aqui, né? Eu e o Luiz aqui não vamos chegar num acordo. Mas o Orlando não opinou sobre você. Eu confesso. Você quer que eu opine? Tá bom, vou opinar. Concorda ou discorda de mim? Pode ser, tá. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Depois dessa discussão sua com o Luiz aí, eu tô até com medo de falar alguma coisa aqui, porque, ô louco, meu, vocês, nossa, estão num nível de agressividade hoje, viu? Tudo bem aí? Vamos lá. Tudo bem, estou me isolando aqui, porque eu não sei se esse cara está saindo muito de casa. Estou começando a achar que está. Ele está saindo, ele está indo todo dia na Band. Na nossa concorrente aqui. Uma vez por semana. Viu? Bem, é o seguinte, eu concordo e discordo em alguns pontos, mas eu acho que agora é chover um pouco no molhado. Eu acho que, infelizmente, o ano mesmo está perdido, a desigualdade é muito grande. Concordo também que voltar agora, em agosto ou setembro, pouca coisa vai mudar, o risco continua sendo o mesmo. Eu acho que tem o risco, eu acho que não é por aí o negócio. Agora, eu estou muito preocupado com a questão da educação, não é porque volta em agosto, ou porque volta em setembro, ou porque voltaria o ano que vem. É porque a nossa educação não é esse ano, Luiz, que vai levar a nossa educação para a tragédia, como você muito bem colocou. Nossa educação já está levando o futuro das nossas crianças, o futuro dos nossos jovens já está hipotecado. Essa é a minha opinião. Os caras ficam discutindo ideologia política, os caras ficam discutindo, brigando politicamente, partido 1, partido 2, professor recebendo mal, aluno agredindo o professor. Sinceramente, eu estou cansado de ver isso. Eu já fiz estudos, já publiquei estudos sobre isso, tendo a Coreia do Sul como referência. E olha, gente, nós estamos tão longe que eu também concordo, Luiz, também estou quase desistindo. A questão sabe, se é agosto, se é setembro, se vai recuperar o ano, se não vai, pessoal da periferia, está tudo errado. Nós realmente tem que deletar e começar tudo de novo. Estou muito preocupado com a questão da educação. A gente está perdendo tempo, perdemos tempo nos últimos 2 anos, nos últimos 5 anos, e não estou vendo uma solução. Não estou vendo uma solução para a educação, não estou vendo de verdade, gente, eu estou triste e decepcionado com as coisas que eu estou vendo. Eu não estou vendo um plano de educação. Se o governo tem competência de fazer um plano safra, todo ano tem um plano safra, que é absolutamente perfeito, e o Brasil está aí quebrando recordes de produção agrícola, está exportando cada vez mais. Todo ano, Luiz, você economista, fala isso, tem um plano safra fantástico. Por que não pode ter um plano educação todo ano? Por que não pode ter um plano de educação que seja revisado todo ano? Eu estou realmente triste e chateado com isso. Me estendi, falei demais, desculpem. Falou demais nada, eu concordei com você e eu tenho a resposta, porque não tem o plano educação. Porque o plano educação ensina as pessoas a votarem, e isso não é prioridade para nossos governos. Você, nosso internauta que está aqui no 4 em Pauta, entendeu por que esse programa é célebre? Porque tem esses caras aqui, olha só. Olha o que o Orlando Merluzzi falou, ele desabafou. Parabéns, Orlando Merluzzi, é isso. Ele tá até melhor, né? Você reparou isso? Que ele tá ele melhorou um pouquinho. Eu só queria, para concluir esse tema, ouvir uma palavra de cada um, para que fique bem claro para o nosso público qual seria a proposta, que também é fácil criticar sem tomar decisões. Em qual mês vocês, se fossem governador, retornariam às aulas? O meu mês é agosto. Maurício?
O meu mês é quando as condições, não tem um mês fechado, porque eu não tenho a bola de cristal que certas pessoas têm. Mas o meu mês seria quando as condições permitirem uma volta, quando nós tivermos um achatamento, uma diminuição da curva, quando a curva estiver descendo, até porque não são só os idosos que ficam doentes. Ou seja, é 2021, Maurício Lousada. Aguinaldo? Pode ser. Setembro, desde que as condições do que esteja tudo verdinho. Eu tenho algumas considerações em relação a esse plano que o governador apresentou, mas não caberia falar aqui porque eu me estenderia, mas eu gosto dessa... Melhor não, tá bom. Orlando? Olha, a minha vontade é falar para você o que o professor Delfim Neto disse para você numa entrevista uma vez, que Tintim por Tintim prefiro o meu, né? Então, tanto faz agosto, setembro, para mim tanto faz. Acho que não é isso que vai mudar. Que votem mais cedo, então, que votem em agosto. Então tá bom. Que a minha preocupação é se dá para salvar o ano letivo, né? Quando o tanto faz a matemática não explica. Você tem que dar o número X de aulas. E aí, o plano do governo de São Paulo é tão absurdo que volta dia 8 e vai terminar dia 23 de dezembro. Se adiar uma semana, já pulou para 2021. Mas tudo bem. Mas não adianta você cumprir calendário e não ensinar as pessoas, como não adianta você cumprir calendário e colocar as pessoas em risco. A gente não está falando de cumprir calendário. Se for cumprir calendário, dá 20 horas de aula por dia e cumpre as horas letivas. Então... porque aí, Maurício, cai naquilo que eu falei há 2, 3 programas atrás. Não adianta a gente fazer o protocolo e o aluno não ter realmente, não absorver aquilo. Que na educação tem 2 coisas. É informar e fazer com que o aluno realmente absorva. Então, não adianta a gente dar uma quantidade X de horas e falar não podemos perder o ano letivo, se o ano letivo já está comprometido e a gente vai fingir que vai recuperar um ano e, de repente, forma maus... nós vamos formar pessoas que não estão na capacidade realmente de levar em frente. Mas é isso, é assunto sem fim, gente. Vamos seguir para o próximo tema. Mas isso em nada diminui a minha admiração por você, Luiz Arthur Nogueira. Olha, que coisa. Quero avisar vocês que a produção acabou de me enviar uma mensagem aqui dizendo que nós estamos atrasando demais o tema, tá? Vamos lá. Vamos embora. Próximo tema. Esse tema também é bom, é polêmico, hein? Nessa semana saiu aí o novo limite de pontuação da CNH, carteira de motorista, carteira nacional de habilitação. Antes tinha aquele limite de 20 pontos, né? Tinha a carteira suspensa, agora pode chegar a 40 pontos, desde que nos 40 pontos não exista nenhuma infração gravíssima, né? Então, se não tiver nenhuma gravíssima, pode ter 40 pontos. O fato é que, na prática, dobrou o número de pontos que o motorista pode cometer de infração. Então, a pergunta que eu vou fazer para o Maurício, que é o nosso especialista em comportamento humano, e agora vai analisar o comportamento do motorista brasileiro, é o seguinte: quando você dobra o ponto, né, aumenta de 20 para 40 pontos o limite para a suspensão da CNH, isso vai estimular as infrações de trânsito, Maurício? Luiz, vai desestimular as pessoas a pensarem 2 vezes antes de cometerem certas infrações. Isso é fato, tá? O Brasil é o país que mais mata no trânsito hoje. Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, mais ou menos, arredondando, são 100 pessoas por dia. 98 pessoas por dia morrem vítimas de acidentes de trânsito e muitos desses acidentes estão relacionados com comportamentos inadequados que são puníveis com multas quando flagrados pela devida autoridade, pela autoridade competente. A grande questão é que quando eu aumento essa quantidade de pontos, eu estou dizendo, sobretudo para aquela pessoa que tem poder financeiro de pagar a multa, de que a infração ela não é tão pesada para ela. Por quê? Porque, veja bem, se você fura um farol vermelho, né, não sei se essa é gravíssima agora, não sei te dizer, mas enfim, se você tem alguma infração que não é gravíssima e que a sua punição seja simplesmente financeira, quem tem mais dinheiro tem mais disposição de descumprir aquela regra, porque ele pode pagar. A punição dele é financeira. O sistema de pontos, ele iguala todas as pessoas. Não importa se o cara tem um poder aquisitivo alto, se ele tem um poder aquisitivo mais baixo, a preocupação dele é em não ter a sua carteira apreendida. Então, ele começa a pensar 2 vezes, fica todo mundo no mesmo nível. Porque o que a gente percebe é que pessoas com poder aquisitivo maior se preocupam menos com certas infrações, porque pensam, eu posso pagar a multa. A multa não significa muita coisa perto do meu poder de compra. Então, ele vai lá e compra. Veja só, que diferença faz uma multa de R$200 para uma pessoa que tem um salário, sei lá, de 10 ou 12 mil reais, ou uma multa de R$200 para uma pessoa que tem um salário mínimo? A diferença é absurdamente alta. Então, do ponto de vista financeiro,
para a pessoa que tem mais poder aquisitivo, o fato de eu ter mais pontos na carteira me estimula a cometer mais infrações de trânsito. Por isso, eu sou totalmente contra. Eu acho que 20 está bom demais e deveria continuar assim. Eu fico aqui com o meu concordo do Aguinaldo, com o discordo do Orlando Merluzzi, e tem um talvez que ainda está perguntando ali. Eu falei de dinheiro, então ele ficou meio assim, concorda, obrigado. Acordei. Eu estava pesquisando aqui, ô Maurício, o melhor exemplo do que você citou é a multa do rodízio municipal de São Paulo. Né? Se a pessoa pode pagar a multa, que é baratinha, acho que é menos de R$100, se paga a multa... Acho que é 89. É isso? Eu já ouvi de pessoas, Luiz, dizendo assim, hoje é meu rodízio, mas eu vou sair porque a multa é baixa. Eu já ouvi pessoas falando isso. Agora, é claro, 20 pontos limita o número de vezes que essa pessoa pode sair. 40 duplica o número de vezes. Agora, os R$90 para ela pode não fazer diferença nenhuma. Orlando Merluzzi, eu sinto que você discordou de mim, você que é um cara que deve cometer muitas infrações de trânsito, por isso discordou de mim. É isso que aconteceu? Conta pra gente por que você discorda. Eu concordo que... Não, realmente eu cometo cometo muitas infrações e às vezes muita por sacanagem, assim, puxa vida. Sabe aquele radarzinho sacana, aquele negocinho de 40 km por hora, você passou a 45, 47, pegou lá e depois marca 41, alguma coisa assim. Eu acho que tem muita sacanagem em tudo isso. Agora, falando sério, não são 20 pontos ou 40 pontos que vão fazer diferença. Você sabe o que esse negócio de 20 pontos estimula? Estimula a sacanagem. Estimula a sacanagem, porque a hora que eu estou chegando perto dos 20 pontos, ou alguém está chegando perto dos 20 pontos, então vai lá, passa a multa para o filho, para a sogra, para o pai, para a mãe, para todo mundo. Estimula a sacanagem. Não é isso que vai diminuir a quantidade de infrações de trânsito. É a educação, é a conscientização. E nós estamos falando nisso. Você não conscientiza e não educa punindo. Não educa punindo. Agora, claro, eu acho que infrações gravíssimas, sem dúvida, tem que ser punida. Mas do jeito que a coisa acontece aí, sei lá, uma coisinha de nada, um radarzinho aqui, uma te pega, é colocado para te pegar, é armadilha. Então, não é isso. Então, essa quantidade de multa pequena, ela estimula a sacanagem, ela estimula as pessoas a passarem, não resolve nada, né? Não é questão do valor, nada disso. Eu acho que o conceito está tudo errado. Tinha que mudar, educação básica, é o que a gente estava falando lá atrás, e eu acho que é por aí. Não são 20 ou 40 pontos que vão mudar. Particularmente, prefiro que vá para os 40 pontos, porque, pelo menos, facilita muito a vida desses que são pegos na sacanagem. Perfeito, Orlando. Deixa eu, antes de passar para a próxima pessoa, como o Luiz quis contrapor o ponto dele comigo na outra pergunta, me sinto no direito também de falar. Eu digo o seguinte, se a pessoa transfere para outra pessoa e a outra pessoa aceita, a primeira pessoa que aceitou, para mim, é um imbecil de aceitar que outra pessoa transfira. E a outra coisa é que se a pessoa tem um desvio ético, isso nada tem a ver com trânsito, isso é um problema ético da pessoa. Agora, que punição não educa, eu concordo. O problema é que para a gente educar no trânsito, nós precisamos de um nível mais elevado de entendimento das pessoas. Exemplo disso é a famosa cadeirinha que há um ano atrás deu maior briga e eu vi um monte de gente falando, não, família responsável coloca a cadeirinha independente de ter lei ou não. A prova de que isso não funciona é que quando a cadeirinha se tornou obrigatória, todo mundo correu para comprar. Essas mesmas pessoas responsáveis que tinham a consciência que já tinham que ter a cadeirinha. Então, isso prova de que nós não estamos num nível ainda que é possível educar sem punição. Essa é a minha visão, respeitando muito a sua, mas essa é a minha visão. Orlandinho, quem fala agora, meu querido? Eu discordei do C. Você discordou de quem? De mim e do Orlando? Do Orlando. Eu também. Fala. Então fala por que você discorda de mim. Fácil. Ué, fala. Olha, sabe que tem uma parte daquilo que você falou que eu concordo que é onde tem a indústria da multa. Isso aí eu concordo também. Sim. Sabe? Também. Porque, por exemplo, aqui pertinho, em Vinhedo, tem radar lá a 30 por hora. Gente, para aí. Mas sabe o que eu entendo? Que essa questão de aumentar de 20 para 40 pontos, isso aí chama pano quente. Do tipo, o cara está reclamando porque ele está perdendo a habilitação, então vamos dar uma folga para ele, porque eu não vou tirar a minha indústria da multa. Aí. Sabe, aquilo que me dá grana, que bota dinheiro dentro do cofre público, não importa se existe ou deixa de existir aí uma orientação para o que aquele dinheiro vai ser usado ou deixa de ser usado, sabe que na prática não é isso que acontece. Então, o poder público quer arrecadar, coloca um monte de armadilhazinha, a gente cai na armadilhazinha, reclama, então aí eles aumentam um ponto de quantas armadilhas a gente pode cair antes de perder a habilitação. É isso que eu acho.
não adianta. Esse negócio da pontuação melhorou, sim, deu resultados, eu acho que tem que ser dessa forma. E vou dizer uma coisa a mais, eu não sou nem contra o radar móvel e nem contra o guarda atrás da placa. Eu acho que até o guarda atrás da placa ainda é aceitável, porque não é para você correr, caramba. Então, tendo ou não tendo guarda, não é para você correr. Maurício, você dá treinamento de segurança. Quando não tem o técnico de segurança perto, pode não usar cinto de segurança em cima da escada? Não pode do mesmo jeito. Sou dessa opinião. Agora, acho que radar a 30 por hora numa avenida, sabe, onde não faz o menor sentido ser daquele jeito lá, e daí vem a autoridade dizendo que foi feito um estudo, que o técnico, que não sei o que tem lá, não entra na minha cabeça. Na minha cabeça, sim, tem que investir em educação, mas sem as pegadinhas e sem a indústria da multa. Luiz Arthur Nogueira, para variar, você vai falar depois de mim, né? E com esse X aí na minha cara. Pois não. Na verdade, Aguinaldo, não sei se você reparou, fiquei como talvez a maior parte, porque aí o talvez simbolizava pontos que eu concordo e discordo, mas eu quis concluir discordando, porque eu acho o seguinte, Aguinaldo, a questão da indústria da multa, acho que aqui há um consenso, né? Mas eu acho que o problema é anterior. O problema está na hora que a gente emite a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. A gente está dando nas mãos de motoristas completamente despreparados a habilitação para dirigir. E esse é o grande problema. Aliás, eu tenho uma teoria que não é embasada em nenhum estudo técnico, de que uma parte do trânsito, metade do trânsito de São Paulo não é excesso de veículos, é excesso de motoristas que não sabem dirigir. Roda quadrada. Oi? Roda quadrada. Roda quadrada, exatamente. Braço duro, que freia na hora errada. Parece uma bobagem. Vocês já viram helicóptero de televisão quando filma a marginal do Tietê, o trânsito, né? Vocês já perceberam assim, se um cara freia o trânsito fluindo, né? Não já parado. O trânsito está fluindo. Se um cara freia do nada, na hora errada, ele gera um efeito cascata das pessoas que vão freando atrás, que ele para 10 km para trás. Isso chama wave. Não é isso? Onda. Onda. Faz como se fosse uma onda. Então, né? o Trânsito São Paulo não anda por isso. O Trânsito São Paulo não anda porque as pessoas param no semáforo, elas vão ficar olhando o celular. Aí o semáforo abre e ela perde 7 segundos até perceber que o semáforo abriu porque o de trás buzinou. E aqueles 7 segundos significam que 8 carros deixaram de passar e gerou um trânsito cascata para trás, uma onda para trás. Então, o problema é o motorista. O problema é o motorista. Agora, na mesma marginal que eu citei o exemplo, marginal do Pinheiros aqui em São Paulo, todo mundo sabe que a pista expressa é 90 km por hora. De repente vira 60, em frente ao Shopping Eldorado. Eu queria que alguém explicasse se isso não é pegadinha. Se isso não é pegadinha, tem algum problema ali. Por que de 90 cai para 60? Então, assim, uma coisa para finalizar, você pega uma estrada que seja 100 km por hora. Se ela for 100 km por hora de ponta a ponta e a pessoa passar 120, tem que ser multada. Agora, uma estrada que é 100 km por hora e de repente vira 70 e a pessoa passou a 90 e ela recebe uma multa porque ela tinha na cabeça que era 100, ela não percebeu que reduziu para 70, isso é pegadinha. E ninguém me explica por que reduziu para 70, entendeu? Então é isso. Então eu acho que nesse contexto eu concordo um pouco mais com o Orlando. Já que a pegadinha, ela permeia tudo e o motorista é um mau motorista e ele é premiado pelo governo com uma CNH que ele não deveria receber, então o que o governo faz? Aumenta para 40 pontos. É como se você desse uma compensação por tudo de errado que existe. Você fala, então tá bom, já que você é um péssimo motorista e nós fazemos várias pegadinhas, então eu te dou um prêmio de consolação. Em vez de 20, é 40 pontos. Então, perfeito. Esse é o meu ponto. Isso eu concordei. Me permita só fazer uma colocação, não queria perder essa oportunidade. Eu concordo plenamente que essas pegadinhas, elas são um grande problema e a gente deveria eliminar isso, mas eu queria deixar claro, Luiz, que nesse ponto que você está falando especificamente da marginal, eu sei porque eu já vi um estudo sobre isso, aquele é o ponto onde mais acontece acidentes, porque tem uma curva naquele ponto. Você pode reparar que a diminuição de 60 é exatamente numa curva direita, e ali é o ponto onde mais acontece acidentes por velocidade. Eu sou muito a favor da redução ali, mas eu acho que deveria ser avisado com muita antecedência, e nem sei se é o caso de multar ali, mas deveria ser avisado com muita antecedência, mas que a redução é necessária,
naquele ponto, tá? Fazer rápida a pergunta, só me respondam sim ou não. Não quero mais do que sim ou não, porque eu sei que ainda não é o quadro sim ou não. Tem um sistema que deve entrar em breve, que é o sistema ponto a ponto de medição de velocidade para multa. Funciona assim: você entra com o seu carro numa rodovia, tem um chip do seu carro, ele é lido, e depois o ponto em que você sai e ele calcula a velocidade média. Ou seja, se você andar em alta velocidade, ele vai perceber que você chegou mais rápido no ponto final do que você deveria e vai te multar. Vocês são a favor desse tipo de multa? Orlando Merluzzi, só sim ou não? Não? Aguinaldo Oliveira, sim ou não? Sim. Você, Luiz Arthur Nogueira? A minha resposta é sim, partindo do princípio que a velocidade vai ser a mesma na rodovia inteira. Não, mas vai ser por quê? Porque, na verdade, ninguém vai te medir a velocidade no meio. Vai dizer assim, a velocidade é 100 por hora, portanto, se você entrou no ponto A tal hora, você só pode sair no ponto B a partir de tal hora, porque se você sair antes, você andou acima do limite da velocidade. Ó, pensando melhor, sabe o que o cara vai fazer? Ele vai parar no posto de gasolina. Então, mas isso não vai adiantar nada na viagem dele. Você Calcula concorda? também? Calcula também? Não, na verdade, todas as saídas de rodovia, incluindo o posto de combustível, vai ter medição, então, entendeu? Beleza. Então, quem colocou sim, para mim, é a favor de cumprir a legislação. Quem colocou não, é a favor de não cumprir. Por que você é contra cumprir a legislação, Orlando? Eu não sou contra cumprir a legislação. Eu acho esse sistema idiota. Isso é um sistema imbecil. E eu vou voltar a tudo que eu falei antes. O problema não está na punição. O problema não está no controle. O problema mas se a pessoa fizer certo, ela não vai ser multada. Ela fez certo, como é que ela vai ser multada? Mas não é essa a questão. Aí vem a outra questão do Big Brother, né? Então, eu não concordo. Eu acho que o sistema de multa, de pontuação, de punição, está tudo errado. Eu sou contra esse negócio. Vamos viver no país perfeito onde todo mundo faz o certo. Vamos nessa, então. Tá resolvida essa questão. Quem falta caros, o âncora. Todo mundo comentou isso ou não? Sim. Eu acho que a gente precisa pular a terceira questão aí para a gente poder concluir o programa. É isso que eu ia propor. Como a terceira pergunta é uma pergunta que dá para a gente fazer semana que vem, eu vou manter o suspense da pergunta, não vou dizer qual é, para a audiência da semana que vem. Acho que os dois temas a gente debateu de forma muito profunda, então valeu a pena mesmo. E eu queria só para finalizar em nome da transparência, já dizendo que a minha resposta é sim, não precisa colocar na tela não, tá? Quem aqui já atingiu 20 pontos e perdeu a carteira de motorista? Eu sim. A minha última multa eu recebi faz 6 anos, meu amigo. Então, agora assim... Mas ele também não dirige, provavelmente ele não dirige. Eu dirijo cerca de 30 mil quilômetros por ano, tá? É porque eu ensino segurança e eu vivo segurança. Perfeito. Eu admiro quem nunca atingiu mesmo, provavelmente são motoristas mais responsáveis, sem dúvida nenhuma. Agora, o que me leva a crer que talvez essa ampliação de pontos possa ter um lado positivo, embora... eu tenho um pouco... É que no meu caso, eu sei que é difícil de acreditar, porque eu sou meio doido assim, mas no meu caso, se eu falar para vocês que acho que foram 5 multas que totalizaram 20 pontos, 2 foram completamente injustas, foi algum erro, e aí você recorre, e você não consegue comprovar. Conclusão, atingir de forma injusta. Se fosse 40 pontos, não teria atingido. Né? Por isso que eu falo, Luiz, que eu, na verdade, além de dirigir com responsabilidade, eu posso dizer que eu também tenho sorte, porque eu poderia ser pego em qualquer armadilha dessas. Então, tem um pouquinho de sorte também, precisa mudar isso. Sim. Aí sim, eu não vou elencar aqui a quantidade de multas que eu já recebi. Imagino, pela sua posição deve ser muitas. Muitas. E multas erradas. Olha, eu vou te falar, você acabou de levantar um ponto aí da questão de medir na entrada e na saída. Eu tive um caso de um carro parecido com o meu, que não era nem clonado, era um carro parecido com o meu, com um problema na placa, e eu recebi a multa, e os caras não entenderam que ele não era meu carro, mesmo eu provando que o meu carro tem rastreador, mesmo eu provando que o carro não estava naquela cidade, no interior de São Paulo, naquele dia, não consegui tirar a multa. Então você vai querer fazer uma multa onde os caras te controlam na entrada e na saída, se o sistema deles é falho? Chip. Olha o que está escrito aí do seu lado, 5.0, isso é tecnologia, chip, não dá para confundir, tá? Vamos lá. Muito bem, vamos em frente então. Bota chip no Fusca. Boa. É isso aí. Vamos multar esse Fusca azul aqui, ó. O Fusca azul aqui em diagonal aqui, ó. Não vai multar meu Fusca, não. Multa esse negócio aí, multa. Esse Fusca azul é tão velho que não paga nem IPVA. Velho, ele não é velho, ele é raridade, tem placa preta, mais respeito com o meu Fusca. Tá? Aliás, isso é um tema para um outro programa. Por que carro velho não paga IPVA se ele está poluindo mais que os outros? Isso é para outro programa. Vamos agora ao quadro sim ou não?
Muito bem, quadro sim ou não. Hoje o programa picante, eu não vou nem me arriscar a começar esse quadro. Quem tem alguma pergunta de internauta? Eu tenho uma aqui. Eu tenho uma aqui para o Maurício Lousada, meu amigo Maurício Lousada. Maurício, eu não estou bravo, não. É minha estima e consideração para com você, tá? Cara, eu também. Obrigado. Eu recebi aqui, olha, Márcio Freitas, que é Pô, Márcio, ele não falou de onde é. Suponho que seja do Brasil. Por favor, quando vocês enviarem e-mail para o pauta@quatroempauta.com.br, coloca pauta@quatroempauta.com.br. Coloquem, por favor, da onde vocês estão nos assistindo, porque a gente quer saber da onde vocês são, né? Mas muito obrigado, Márcio. Ele diz aqui que é servidor público e está perguntando para o Maurício Lousada. Maurício Lousada, o STF acertou ao proibir estados e prefeituras de reduzir o salário dos servidores? Márcio, né? Márcio, a minha resposta é sim. Eu acho que o STF acertou. E eu vou te dizer por quê. Porque eu não conheço nenhum... Nossa, 2 nãos, assim, já... Não sei nem se eu vou argumentar, agora eu fiquei com medo. Porque eu não conheço nenhum, né, na iniciativa privada, por exemplo, nenhum dispositivo que me permita, a não ser numa situação específica como essa, que a gente viu lá, que, se eu não me engano, você me corrija se estiver errado, mas parece que existe um dispositivo onde o contratante paga 30% do salário e o governo 70%. Mas eu de fato acho que quando a gente fala de servidores públicos, eu não tenho certeza se isso aplica. Se aplica isso a servidores públicos, não. Não é que não se aplica, mas tem um limite que o governo banca. Então tem servidor que ganha 20 mil reais e o governo, se fosse na iniciativa privada, o governo não teria que bancar. Não teria. Então, de fato, como eu não acho que isso deve acontecer na iniciativa privada, eu também acho que não deve acontecer com o servidor. Essa é a minha visão. Por isso que eu acho que acertou, contrário a todos vocês que estão aí dizendo não. E o bom de a gente saber que vem uma pergunta do internauta como essa, que nem sempre a gente está 100% preparado para responder, precisa não conhecer todos os detalhes. Mas continuo mantendo a minha posição aqui, que é sim. Combinado? Vamos zerar a tela. Vamos ver se eu tenho Quem aqui, tem agora? Não sei, eu estou procurando aqui, peraí. Tá, eu achei uma aqui. Posso fazer? Pode. Olha lá, perguntado pela dona Rosentina aqui de Jundiaí, que eu conheço muito bem, tá? Ela mandou um e-mail perguntando assim, considerando alguns boatos, Luiz Arthur Nogueira, de que o Equador pretenderia confiscar dinheiro privado, ou seja, das pessoas, para combater a pandemia, nós brasileiros corremos também esse risco? Por exemplo, poderia vir um novo confisco financeiro como aconteceu lá na época de Fernando Collor? A resposta é não com esta equipe econômica. Por falar em Fernando Collor, ele ressuscitou nas redes sociais, no Twitter, está todo engraçadinho e recentemente fez uma declaração bombástica pedindo perdão aos brasileiros pelo confisco que ele fez lá atrás no governo dele. Ou seja, ele levou aí mais de 30 anos, 40 anos para poder admitir a grande bobagem que ele fez lá atrás, né? E só que as pessoas não perdoaram, pelo menos a maioria, porque a gente sabe que muita gente morreu, inclusive de desespero, pelas perdas ocasionadas por aquele confisco absurdo. Mas respondendo a pergunta de forma objetiva para a nossa internauta, a resposta é não existe nenhuma chance de isso acontecer no Brasil nesse momento com a atual equipe econômica. Só esse cara aqui, que perdoou o Collor. Lembrem que o perdão é o atributo dos fortes. Fortes que façam isso, então. Eu tenho também uma pergunta aqui, Aqui é a Rejane de Maceió, perguntando para o Aguinaldo. Deixar o saneamento básico nas mãos da iniciativa privada é um risco para a população? Ela mandou hoje pela manhã a pergunta. Deixar o saneamento básico nas mãos da iniciativa privada é um risco para a população? Sim ou não, senhor Aguinaldo Oliveira?
Não, 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 pelo contrário, acho que risco para a população é a gente deixar o monopólio acontecer. Toda vez que tem monopólio, não tem concorrência. Toda vez que tem monopólio, ninguém controla. Então, quando a gente entra nessa questão assim de privatizar, dar à iniciativa privada serviços que são básicos, não é que a gente está dando, sabe, patrimônio público para os outros, não. Pelo contrário, a gente está oferecendo um serviço público para uma empresa privada que existe para isso, que tem o DNA de servir, né, para que ela faça aquele trabalho profissionalmente, onde as pessoas elas podem ser cobradas, elas têm metas, a empresa tem meta, existe uma agência, que aqui no Brasil é a ANA. ANA não é a tia, não, tá? Não é a tia Ana, é a Agência Nacional das Águas, né? Onde controla. Então, se você tiver algum problema, você vai reclamar com a dona Ana, entendeu? Então, na realidade, o poder público, ele trabalha mal, sabe? Ele não sabe prestar serviço. Dá para você ver, tudo que o serviço público ele é ruim, na maioria das vezes, e não é por falta de capacidade ou competência do servidor, é porque o sistema não ajuda. Não existe um controle, uma cobrança, uma meta. Então, vamos privatizar tudo aquilo que não é, sabe, que não é controle, que não é administração. Existem... mas lá em Rondônia vai ficar à mercê. Não, pelo contrário, vai ter quem vai querer lá também. E o governo pode, inclusive, naquele momento que vai fazer a contratação desse serviço público, ele pode colocar regras também para que essa empresa possa prestar serviço ali. Tá? E se não cumprir a regra, sai. Agora, existem algumas empresas estaduais de saneamento, o município pode contratar também, desde que tenha uma concorrência, desde que essa empresa estadual, ela vença a empresa privada. Não estou dizendo que tem que ser a empresa privada. Aí você vai falar, mas tem corrupção. Ó, gente, corrupção tem em todo lugar. É outra discussão, a gente tem que acabar com a corrupção. Mas não corre risco não, viu? Qual que é o nome da internauta, querido? É Rejane. Não corre risco, viu, Rejane? Rejane, vamos embora. Isso. Muito bem. Só corre risco de errar seu nome, isso é um detalhe básico. Vamos ver a tela, eu tenho uma pergunta aqui. Olha só, olha só. Olha, mais uma mulher, tô gostando da participação feminina, hein? Vanessa Gonçalo, de Porto Alegre. Olha, que bacana, Vanessa. Ela pergunta para você, Orlando. Opa. Ela está preocupada com o nosso agronegócio. Pergunta aqui a Vanessa, a dependência excessiva do agronegócio brasileiro em relação à China é preocupante, sim ou não? É preocupante, tchê? É preocupante, sim, mas não tem outra saída a médio prazo, a curto, médio prazo, não tem outra saída. Então, eu até diria sim ou não aqui, a gente precisa descobrir alguma coisa intermediária aí. Mas o Brasil é dependente da China, a China não é dependente do Brasil. Só que nós acabamos de ter agora um recorde de quanto mais a gente bate, né, na China, mais a gente continua vendendo para eles. É uma coisa difícil de entender. Anunciou antes de ontem, teve o recorde de safra, recorde de exportação no agronegócio nos primeiros 5 meses deste ano. Quem foi o maior comprador? A China. Depois veio a União Europeia, depois vem Turquia, Estados Unidos, lá para trás, e depois o Japão. Então, veja, a China, ela compra do Brasil por uma série de situações, porque o nosso câmbio é favorável, porque o Brasil tem muita qualidade, nós temos que reconhecer que a qualidade do produto brasileiro é muito boa. Então, o chinês também, que não é bobo nem nada, e business is business, na hora de fazer negócio, vai comprar qualidade num preço mais acessível e em quantidade. Agora, a China não depende do Brasil, tem outros países do mundo que podem vender produtos agrícolas para a China. Então, eu acho que essa é a preocupação. A preocupação é que a China não depende do Brasil. O Brasil, nesse momento, depende mais da China. Então, como recomendação final, nós temos que cuidar bem dos nossos clientes, seja a China, seja qualquer outro país, né? É isso aí. Orlandinho, sabe aquela piada que eu te mandei pelo WhatsApp, acho que ontem, hoje? Não. Você deve ter visto sim. Sabe aquele negócio lá? A China, nesse momento aqui,
Não tenho tempo, é isso? Não lembro. O que você mandou? Ah, bom, então tudo bem. Aí eu concordo porque o cara não lembra, né? Tá precisando melhorar a memória. Não, mas eu entendo que a China, nesse momento aqui, ela tá fazendo piada com esse negócio do mundo dizer que vai boicotar a China. Muito Sabe boa, aquele negócio? muito boa. Sabe Muito aquela camiseta escrito boicote a China? É fabricada na China. É só isso. Ô, Aguinaldo, falar em camiseta, aquelas camisetas da China que você usa com o nome de banda, hoje mudou? É mesmo. Pois é, não, mas eu gosto muito de camisetas de banda. Hoje, em especial, eu estou com essa aqui, porque eu acabei de voltar aqui de um compromisso externo, né? É a gravação do Café Corporativo. Mas eu já usei muita gravata na vida e uso até hoje. Só que hoje, graças a muito trabalho, eu me dou o direito de trabalhar um pouquinho com camiseta de rock, porque o mercado já me aceita assim. Muito bem, muito bem. Então vamos concluir aqui o quadro sim ou não. Aliás, eu queria dizer para a Vanessa, agradecendo a pergunta dela, Vanessa, preocupante não é o nosso agronegócio depender da China, preocupante é a nossa indústria automotiva dependendo da Argentina. Aí sim é preocupante. Aí é preocupante, né? Depender da China é um luxo, que bom, né? Depender de país rico, que cresce, né? Isso é um luxo para a gente. Muito bem. Vamos agora à dica da semana, certo, Orlando? Vamos lá, dica da semana. Muito bem, dica da semana. Hoje começando com a quentinha do Aguinaldo Oliveira. E aí, Aguinaldo? Por que quentinha? Quentinha? Não. A minha dica... é coluna de fofoca, né? Ah, sim. A minha dica da semana é o seguinte. Nós estamos num momento onde muitas empresas estão paradas, não conseguem trabalhar e estão tendo dificuldade financeira. Então, a minha dica da semana é o seguinte: negocie o seu aluguel. Sabe? Então, se você é empresário e está parado, negocie o aluguel. Se você é um dono de imóvel e que tem um inquilino que não está trabalhando, seja flexível. Porque pior do que você perder 1 ou 2 ou 3 meses de aluguel, ou parcialmente isso, é você perder... olha lá, a Luiz lá. É você perder o inquilino. Se você perder o inquilino, a coisa complica mais ainda, né? Então, vamos ser flexíveis nesse momento aqui, vamos ser solidários também. Agora, só uma última dica. Se você não precisa de ajuda com seu aluguel, não peça negociação, tá? Vamos ser éticos, também vamos ser corretos e vamos ser justos. Essa é a minha dica da semana. Muito bom. Muito bem. E se você não sabe quem é esse personagem que o Aguinaldo colocou, é porque você não é velho como a gente, né? Você não assistiu. Eu não sei quem é esse cara. Quem é esse cara? É que na época dele ainda não tinha. Orlando é pré-televisão, né? É a geração anterior à TV, é verdade. Sacanagem. Muito bem. Agora a dica da semana do Maurício. Oh, legal. A minha dica é muito rápida, vou trocar aqui a minha tela. Não tem uma tela específica, aliás, porque... Deixa eu achar a tela, né? Dica da semana aqui. Mas é uma dica que eu queria dar para todo mundo com a questão de senhas, né? Senha é um negócio sério. Imagina a quantidade de senhas que a gente tem, não só de cartão de banco, mas senha de internet. Cada aplicativo que você entra é uma senha. E algumas pessoas acham que podem colocar uma senha para tudo. Isso é extremamente perigoso, porque no momento que você coloca a mesma senha para tudo, quando alguém decodifica essa senha, também acessou tudo, né? Então, a minha dica é procurar alguns sites na internet que são geradores aleatórios de senha. É muito interessante isso. Eu estou usando agora. Eu não vou dar nenhum site especificamente, mas você vai lá no seu Google e procura gerador aleatório de senha. Tem algumas alternativas interessantes que não só geram a senha, como também armazenam essas senhas para você. Com uma única senha, você entra nesse programa e consegue ver as senhas de todas as suas aplicações. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Procurem geradores de senhas aleatórias para ajudar você a estar mais protegido no universo da internet. Essa é a minha dica. Muito bem. E jamais cole com post-it a senha, né, no verso do cartão de débito. Pois é, pelo amor de Deus, né? Orlando Merluzzi, hoje sim, hoje vem vinho! Meu Deus do céu! A semana vai para um vinho baratíssimo que está em promoção, preço normal R$ 1.500, está em R$ 800. Eu vou falar para vocês, gente, brincadeira, nada disso daí. Olha, a dica da semana é a seguinte. A dica da semana é... Olha, pessoal,
O portal Pensamento Corporativo está realizando uma pesquisa sobre comportamento do consumidor no pós-Covid-19. É muito interessante entender quais são as tendências, como que os consumidores vão se comportar daqui para frente, na parte tecnológica, o que era prioridade e deixou de ser prioridade, como é que vai voltar a comprar como era antes, não vai mais comprar como era antes. É uma pesquisa muito interessante. Eu convido todos a entrarem no portal pensamentocorporativo.com e responderem a essa pesquisa. Ela está muito bacana e, olha, vai ser um resultado riquíssimo que nós vamos divulgar em breve, na primeira quinzena de julho, ok? Essa é a minha dica. Lembrando, já vou lá. Os links que estão sendo citados aqui, os sites, a gente coloca na descrição do vídeo aqui do YouTube, é só ir lá na descrição. Aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal, toca no sininho, né? Isso aqui também poderia ser a dica da semana. Se inscrever no canal e tocar no sininho. Mas a minha dica hoje, aqui, ó, hoje eu não trouxe nem, ó, é um porquinho aqui. Já que eu ganhei um porquinho novo, estilizado, né, tá brilhando, a minha dica hoje vai para os pais, para as mães, para os avós, quem tem no dia a dia alguma criança. Eu gosto, na educação financeira, de trabalhar com um conceito de mesada para as crianças. As crianças mais novinhas, que ainda não entendem muito bem a matemática. Pode começar com criança de 3 anos? Pode, deve. 4 anos? Pode. Aí você faz o quê? A mesada que é todo dia, porque a criança não consegue entender a lógica de esperar um mês ou uma semana para ganhar um dinheiro. Você vai dando uma moedinha, não importa o valor. O que importa é ensinar aquela criança, se ela for juntando dinheiro ao longo do tempo, ela compra algo que ela queira. Então funciona muito com a molecada que adora álbum de figurinhas. O pacotinho custa R$2, aí você dá uma mesada de R$1 por dia, ele entende que ele tem que esperar 2 dias para ir lá na banca de jornal e comprar um pacote de figurinha. Conforme a criança vai crescendo, isso pode ser alongado uma vez por semana, até que a criança atinja uma idade lá de 10 anos, já entende tudo de matemática, entende a questão do tempo, quanto tempo demora para um mês, aí você dá aquela mesada mensal, que é a metodologia mais clássica da educação financeira. Portanto, a minha dica da semana é: trabalhe o conceito de mesada com os seus filhos e com os seus netos. Muito bem. Encerramos. Eu fiquei imaginando, né? O filho do Luiz deve ser Como é o nome do seu filho? Você pode falar? Arthur. Poxa, o Arthur deve ser altamente letrado em economia. Imagina só como é que deve ser essa criança com mesada assim, ó. A mesada é assim, viu, Maurício? Agora é uma mesadinha, tá? Quando tiver 18 anos, aí num mês é um carro, no outro mês. Por aí. Até porque até lá, do jeito que tá, o Arthur vai poder comprar o próprio carro, né? É uma moedinha por dia, vamos lá, né? Verdade. Para dar o exemplo do meu filho, quando ele tinha 6 anos, a mesada era de R$2, agora é R$2,50 por dia, tá? Poxa vida. E eu tive esta semana eu tive a minha grande surpresa, porque é isso que é legal, você vai acompanhando a lógica das crianças, vão entendendo que vai guardando, né, que vale a pena. Só que dessa vez eu caí numa cilada, porque primeiro ele guardava e comprava um item de valor maior, de R$40. Ele chegou a guardar R$200, que ele guardou durante meses, para comprar uma camisa de time de futebol, né? Pois bem, agora vai crescendo, vai ficando mais esperto, piora, né? Essa aqui é a má notícia. Ele veio para mim e falou assim: papai, podemos fazer uma antecipação da minha mesada? Eu estou precisando de R$70. O governo está querendo fazer isso aí com a Gol, hein? Antecipar a compra de passagens. Aprendeu com o Luiz Arthur. Gente, vamos convidar o nosso internauta a não só se inscrever no nosso programa 4 em Pauta, mas também levar para os amigos, ajudar a gente a espalhar isso aqui, porque isso é uma ideia que ela surgiu para ajudar as pessoas a refletirem. Vocês percebem que ninguém aqui no 4 em Pauta chega e fala: olha, a situação é essa. A gente dá argumentos para você pensar, porque nós queremos um Brasil que pense. Então, se você puder, se você concordar com isso, nos ajude a espalhar essa ideia aí, porque é uma ideia do bem. A minha dica, viu, aliás, é espalhar igual gafanhoto. Vai igual gafanhoto para todo mundo, assim. Tem que vir aquela nuvem de gente assistir aqui, ó. Tá aqui, isso aí. Ó. Aliás, tá parecido, Maurício, tá bonitinho essa foto. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Valeu, tchau. Tchau, Luiz Arthur. Tchau, Orlandinho. Te amo, tá? Arthur, obrigado. Me ensina a economizar, Arthur. E o Luiz Arthur quer isolar o Orlando Merluzzi. O Arthur, o filho do Luiz, daqui a pouco vai estar pedindo desconto de duplicata pro Luiz. Então. Aí já deve estar. Vai fazer precatório. Tchau, gente. Um abraço para vocês. Até mais. Até a próxima semana.